Bom dia, bom dia! Bom dia, Mariana, bom dia, Ariane. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tudo bem, Mariana? tudo bem, e você? Estudando muito ou não? Fazendo o máximo. Beleza. Tá muito difícil, Mariana? Agora no final dá uma complicada essas matérias. Nossa, Junta bastante coisa, né? nossa, é muita matéria. É, muita coisa. Marcela, bom dia. Egon, bom dia. Antônio, um abração para você, bom dia também. Quem que estava dando aula agora? O Felipe, né? Mas já acabou, né? Já. Já acabou? Já, beleza. Rafaela, bom dia para você também. Bom dia, bom dia. Espera só um pouquinho. Antônio, bom dia. Egon, Marcela. Bom dia, Rafinha. Bom dia. Bom dia, bom dia. Galera, vamos continuar o nosso estudo aqui. Nós estamos falando sobre propriedades coligativas. Dudu, um abração para você, meu querido. Bom dia também. Ô, Rafaela, você lembra quais são as 4 propriedades coligativas que a gente está estudando ou não? Não, não é, quase. Não lembra? Mariana, você lembra, Mariana? Quais? É, Pode falar. pressão, volume, Ah, temperatura, não lembro. não, é assim, ó. Nós temos a tonometria, Confundi. criometria, a ebuliometria e a osmometria, certo? São as propriedades coligativas que a gente está estudando. Ó, chegou mais gente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ariane já. Ih, a Ariane foi a primeira que entrou. Antônio, Ana Laura acabou de chegar. Gente, então são essas propriedades coligativas que a gente está estudando, tá? Então nós temos a tonometria, a criometria, a ebuliometria e a pressão osmótica, certo? Hoje eu já falei 2 para vocês. Eu já falei a tonometria e já falei a criometria. Hoje nós vamos estudar a ebuliometria, tá? Ebuliometria. Só para dar uma lembradinha, ó, quando eu coloco um soluto não volátil no líquido, cai a pressão máxima de vapor desse líquido. Cai também a temperatura de solidificação desse líquido, certo? Então, quando eu coloco um soluto não volátil no líquido, cai a pressão máxima de vapor e cai a temperatura de solidificação. Agora eu vou falar da ebuliometria. Gente, agora é o contrário, tá? Se eu colocar um soluto não volátil no líquido, aumenta a temperatura de ebulição desse líquido. Então, por exemplo, ó, água pura, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, num ambiente de 1 atm. Se eu colocar um sal ou açúcar na água, ela não vai ferver mais a 100 graus Celsius. Ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição acima de 100 graus Celsius. 102, 103, depende do número de partículas que você coloca. Tá ok? Então, gente, ó, precisa saber, viu? Precisa saber. Quando você coloca um soluto, olha lá, ó, quando você coloca um soluto não volátil num líquido, gente, aumenta a temperatura de ebulição desse líquido, certo? Quem estuda isso é a ebuliometria. Então, ó, ebuliometria estuda o aumento da temperatura de ebulição quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente. Vocês prometem não esquecer? Ó, se eu colocar soluto no solvente, diminui a pressão máxima de vapor, diminui a temperatura de solidificação e aumenta a temperatura de ebulição. Então, dos 3, 2 diminui. A pressão máxima de vapor
e a temperatura de solidificação, elas caem, elas diminuem. E a temperatura de ebulição é a única que aumenta. Então é só lembrar, ó, ebulição, eleva. A ebulição, quando você coloca soluto, ela aumenta. A tonometria, né, a pressão máxima de vapor e a temperatura de solidificação, elas diminuem. Beleza até agora, gente? Tranquilo? E um detalhe, ó, quanto mais partículas de soluto eu coloco, mais aumenta a temperatura de ebulição. Certinho? Rafaela, isso ficou claro para você? Rafaela? Ficou sim. Beleza, então até agora tá de boa? Tá de boa. Ariane, chega aí, garota, Ariane. A Bruna tá tentando entrar. Ela não tá conseguindo entrar. Vê se ela entrou. Tô aqui, entrei agora. O que aconteceu, Bruna? Ah, tá. Não, eu viajei na maionese mesmo. Eu não vi que você tinha mandado mensagem. Nossa, Eu tô aqui esperando, né? Olhando aqui o meu celular, vendo se você ia mandar alguma coisa. Eu tô assim, gente, pelo visto hoje não tem aula do Claudinho, né? Aí a Ariane nossa. tem sim, tá aqui. Cadê a Carolzinha? A Carol tá no dentista tirando aparelho. Ah, então tá. Então depois eu tô gravando a aula, aí eu coloco lá, tá? Beleza, então, desculpa aí, tá? Eu mandei, eram às 11 horas, Bruna. Sua mãe melhorou? O que que ela tinha? Ninguém A, sabia que a minha mãe ela tá com 87 anos. E agora ela começou a interagir com a televisão, sabe? A cabeça dela tá muito ruim. E ela tem um problema no sangue, a hora que ela cai, fica umas manchas. E ela caiu essa semana e ficou, sabe? Mas assim, vai lá, ela esqueceu que aconteceu isso daí. Mas foi até melhor do que eu estava imaginando, sabe? A cabeça dela não tá legal, mas fisicamente ela tava bem. Entendi. E Ah, incha, mas não, incha então. muito as pernas dela também. Mas com essa idade é complicado, né, Bruna? É mais difícil. Tudo é mais difícil, né? Parece que volta a ser uma criança, né? É, exatamente. Só que é pior porque criança você fala e agora adulto, velho assim é difícil, né? Ele sempre quer ter razão e é difícil, só. Mas tá bom. Bruna, eu tava conversando com a Ariane. Ariane, chega aí, garota. Ariane, Aqui. quando eu coloco soluto no solvente, aumenta ou diminui a pressão máxima de vapor? Aumenta. Aumenta. Diminui. Diminui. Aumenta ou diminui a temperatura de solidificação? Diminui. Aumenta ou diminui a temperatura de ebulição? Aumenta. Aumenta muito ou aumenta pouco? Aumenta pouco, mas depende da quantidade de partículas. Isso. Quanto mais partículas coloca, maior a temperatura de ebulição. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos fazer um exercício aqui. Ó, espera aí, vou chegar aqui nesse exercício. Ó, relacione as temperaturas de ebulição desses sistemas aqui. Eu tenho água pura, eu tenho uma solução aquosa, 1 mol por litro de sacarose, 1 mol por litro de glicose, 1 mol por litro de NaCl. Vocês vão, por favor, relacionar as temperaturas de ebulição aqui desses sistemas. Ô, Bruna, só um detalhezinho, ó. Desses 4 aí, qual vai ser o menor de todos? Da água pura. Isso, porque quando eu coloco soluto, aumenta a temperatura de ebulição. Então, o da água pura eu já sei que é o menor de todos. Agora vocês decidem sobre os outros 3 a relação. Vai, 1 minutinho para fazer isso daí. Vamos lá, pode fazer. 1 minutinho para você fazer para mim aí.
Vamos lá, rapidinho. Ô, Bruno, na hora que você acabar, você me avisa, viu? Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Ó, no caso da sacarose, eu tenho 1 mol por litro, né, de sacarose. Isso corresponde a quantos mols por litro de partícula? 1. 1 também, porque a sacarose, ela não ioniza nem dissocia. E a glicose? 1 também. 1 também. Todos os açúcares, quando você coloca em água, continua inteiro. Isso acontece, Bruna, com a ureia também, viu? A ureia, quando eu coloco em água, ela fica inteira, não ioniza nem dissocia. Agora, já o NaCl, cada formulinha de NaCl vai se separar em Na+, Cl-, não é assim? Sim. Então, eu tenho 1 mol por litro de NaCl. Isso corresponde a quantos mols por litro de partícula? 2. 2 mols por litro. Agora, Bruna, quando eu coloco soluto, aumenta ou diminui a temperatura de ebulição? Aumenta. Então, a água pura é a menor de todas. Ao nível do mar, 100 graus Celsius e a menor de todas. Ok? Agora, as soluções serão acima de 100. Qual delas será a maior de todas, Bruna? NaCl. NaCl. Então, como é que fica a relação? Olha aqui, ó. A relação vai ficar: a temperatura de ebulição 1 é menor que a 2, que é igual a 3. A 2 e a 3 têm o mesmo tanto de partículas, não é? Então, o efeito coligativo é o mesmo. E a 4, por ter mais partículas, né, você vai ter a maior temperatura de ebulição. Bruna, de boa até agora? De boa. Ariane, tá entendendo direitinho isso daqui? Tô começando a entender. Ó, não pode esquecer, Ariane. Quando você coloca soluto, cai a pressão máxima de vapor. Cai a temperatura de solidificação e aumenta a temperatura de ebulição. Beleza? Certinho? Mariana, você também está começando a entender direitinho isso daí ou não, Mariana? Tô sim. Qualquer dúvida, pode me interromper. Certo? Ô Bruna. Ô, Bruna, Oi. eu vou te fazer 2 perguntas. Ai, meu Deus. Valendo um bombom. Mas tem que acertar as 2 para ganhar o bombom. Certo? Vamos lá. Eu tenho esses 4 sistemas, beleza? Esses 4 sistemas, e todos eles estão em ebulição. Ok. Eu vou colocar ao mesmo tempo um ovo em cada um deles. Em qual sistema o ovo vai cozinhar mais rápido? No 4. No 4. Porque a temperatura de cozimento, a temperatura de ebulição é maior. Acertou a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta. Os 4 sistemas estão no mesmo local, certo? E os 4 estão em ebulição. Aonde a pressão máxima de vapor vai ser maior? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? No primeiro? Então, Bruna, eu tinha certeza que você ia responder isso daí, certo? Mas está errado. Deixa eu te explicar por quê. Ó, por quê? Quando um líquido entra em ebulição? Quando? Quando as pressões se igualam, a pressão interna e externa se igualam. E quando a pressão máxima de vapor é igualar a pressão mesma, externa. Então. Perfeito, certinho. Agora, eu não falei para você que os 4 sistemas estavam em ebulição? Sim, então a pressão máxima de vapor deles é igual? Exatamente. Se eles estão no mesmo local, a pressão externa é a mesma para todos. Se todos eles estão em ebulição, é porque a pressão máxima de vapor em todos se igualaram à pressão externa. Entendeu? Então, os 4 terão a mesma pressão máxima de vapor. Você entendeu? Entendi. Ó, Entendi. a pressão máxima de vapor nos 4 sistemas é a mesma, porque os 4 estão em ebulição. Só que a temperatura de ebulição
é diferente. No quarto vai ser maior, porque como tem soluto, eu tive que aquecer mais para se igualar à pressão externa. Tranquilo, Bruna? Tranquilo. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu limpar esse trem aqui, certo? Agora eu vou ter que voltar uma tela aqui. Gente, isso daqui, ó, isso aqui é extremamente importante. Vamos lá, então. Ó, a temperatura, isso aqui a gente já passou, mas é legal dar uma reforçada. A temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que o ponto de ebulição do solvente puro. Beleza? Então, se você tiver um solvente puro e uma solução, a solução ela vai ter temperatura de ebulição maior do que o solvente puro. Joinha? Pois soluto aumenta a temperatura de ebulição. Agora aqui, eu tenho. Esse aqui não tem muita importância, não. Isso daqui é legal, ó. Isso daqui. Eu tenho aqui um gráfico, pressão, e aqui eu tenho temperatura. Tá certo? Eu vou interagir. Ô, Bruno, eu vou interagir com você de novo. Ó. Queria que você me ajudasse aqui, por favor. Ó, vamos supor que eu queira saber esse gráfico aqui, ó, ele me dá pressão de vapor e temperatura. Vamos supor que eu queira saber do clorofórmio. Qual é a pressão máxima de vapor dele a 50 graus Celsius, por exemplo? Como é que eu faço, Bruno? Uai, traça uma linha aí no 50. Isso. Eu vou em 50, traço uma linha, certo? E leio o valor da pressão máxima de vapor. Certo ou errado? Sim, certo. Agora, é o seguinte, ó. Vamos supor que, ó, só para arredondar aqui, vamos supor que deu 600 nessa temperatura de 50 graus Celsius. Vamos supor que a pressão de vapor é igual a 600 milímetros de mercúrio. Eu quero saber se nessa temperatura eu vou ter a ebulição desse clorofórmio, Bruna. Vamos supor que a gente está ao nível do mar e eu vou aquecer o clorofórmio até 50 graus Celsius. Você acha que vai ter a ebulição dele ou não? Uai, eu não sei. Vamos pensar. A 50 graus Celsius, qual é a pressão máxima de vapor dele? 600. Se eu estou ao nível do mar, qual é a pressão externa? Em milímetro de mercúrio. É 760, né? Então 600 é abaixo de 760. Então, nessa temperatura aqui, você não vai ter a ebulição do material. Entendi. Você entendeu? Entendi. Certo? Então, agora, eu vou pensar contrário. Vamos supor que eu fale assim para você. Bruna, eu estou em uma montanha e nessa montanha a pressão externa é 400 milímetros de mercúrio. Aí eu peço para você dizer para mim qual é a temperatura de ebulição do clorofórmio nessa altitude. O que você faz, Bruna? Agora eu traço ali na linha da pressão e acho a temperatura. Vai dar 40? Isso mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, ó, sei lá, 42. Vamos chutar 42. Isso mesmo. Em 42 graus Celsius, a pressão máxima de vapor do clorofórmio dá 400 milímetros de mercúrio. Eu falei para você que nessa montanha a pressão externa é esse valor. Então, nessa temperatura aqui, a pressão máxima de vapor se igualou à pressão externa. Então, nessa altitude, né, 42 graus Celsius é a temperatura de ebulição do líquido. Entendeu? Entendi. Então, agora é um exercício. Ó, eu quero... aqui vai ter que ser mais ou menos, porque como eu dei uma aumentada no gráfico, ele não está tão preciso, mas é mais ou menos, viu? Por exemplo, se for 80, você pode falar 80, 79, mais ou menos. Eu quero que vocês me falem a temperatura de ebulição dos 3 líquidos num ambiente de 600 milímetros.
eu estou numa montanha, a pressão externa é 600 milímetros de mercúrio, eu quero que você me fale a temperatura de ebulição mais ou menos de cada líquido. Pode fazer, por favor. É mais ou menos, viu? Mais ou menos. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Pode fazer aí, mais ou menos. Desse jeito aqui, cai bastante em provas, viu? Eu gostaria... Eu vou interagir esse daqui. Rafaela, você me ajuda a fazer isso aqui, Rafaela? Vamos lá, calma que eu vou te ajudar. Ó, eu estou no local com pressão externa de 600 milímetros de mercúrio, certo? Então, ó, eu tenho aqui o gráfico 600 milímetros de mercúrio. Rafinha, eu vou pegar nessa pressão aqui, vou traçar uma reta horizontal. Aí, onde essa reta encontrar o gráfico da substância, nós vamos ter o ponto de ebulição dela, certo? Então, por exemplo, ó, o clorofórmio tem temperatura de ebulição mais ou menos 50 graus Celsius. Entendeu, Rafaela? Agora, o etanol, ó, continuando, vai dar mais ou menos 78 graus Celsius. E a água, continuando aqui, ó, a água vai dar mais ou menos 90, mais ou menos, viu? 97, 98 graus Celsius. Então é assim que você faz, Rafaela. Ó, você olha a pressão que o cara deu. Legal? Aí você traça uma horizontal, onde encontrar, você vai ter a temperatura de ebulição. Só que é o seguinte, ó, vamos raciocinar por que é desse jeito, não pode decorar, tem que entender. Vamos supor que eu esteja a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius, a pressão máxima de vapor do clorofórmio é 600 milímetros de mercúrio. Só que o local que eu estou trabalhando tem essa pressão externa também. Então, nessa temperatura, a pressão de vapor se igualou à pressão externa. Então, nessa temperatura, né, nesse ambiente, o clorofórmio vai entrar em ebulição. Joia? Aqui, Rafael, ó, eu tenho até as respostas aqui, ó. Mais ou menos 52 graus Celsius para o clorofórmio, mais ou menos 75 graus Celsius para o etanol, mais ou menos 97 graus Celsius para a água. Rafaela, de boa ou não? De boa, entendi. Certo? Obrigada. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu esteja numa montanha muito alta, alta pra caramba. Lá em cima, vamos supor que a pressão externa seja 200 milímetros de mercúrio. Lá em cima, a gente vai ter uma temperatura de ebulição da água aqui, ó, entre 60 e 70 graus Celsius. Quanto mais eu subo, menor a pressão. Aí, menor o ponto de ebulição do líquido. Certinho? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Esse exercício aqui nós já fizemos. Certo? Tá aqui, ó. Eu fiz aqui com a Bruna. Pronto, acabou. Essa é a resposta. Agora, nós vamos estudar a osmometria. Ô, Mariana. Mariana. Oi. Você lembra o que é osmose? Osmose. Passagem de soluto do mais concentrado com menos concentrado. Não, é o contrário. Isso que você falou, Não, nunca lembro. Isso é a difusão. Difusão. A osmose é a passagem de solvente. Osmose é a passagem de água, tá? De solvente. Através de uma membrana semipermeável, de um meio menos concentrado ou do solvente puro para o meio mais concentrado. Mariana, osmose é quando passa solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Você promete não esquecer mais isso? Promete? Prometo, vou anotar. Então, isso é o que mesmo? Osmose.
passa do meio menos concentrado para o mais concentrado ou do solvente puro para a solução, certo? Através de uma membrana semipermeável. Se quiser tirar um print da tela aí, pode ficar à vontade. Gente, agora aqui, ó, tem uma ilustração. Eu tenho solvente puro e aqui eu tenho uma solução. E eu tenho uma membrana semipermeável separando os dois. Vai passar água do solvente para a solução. É sempre do menos concentrado para o mais concentrado ou do solvente puro para a solução. Então vai passar água, deixa eu até desenhar aqui para você, ó. Vai passar água do solvente para a solução. Está passando água. Essa passagem de água através da membrana semipermeável, eu chamo de osmose. Na química, na biologia, eu chamo de osmose. Depois de um certo tempo, o volume de solvente vai diminuir, porque saiu o solvente, né, e foi para a solução, e a solução ela vai ficar mais diluída. Tranquilo? Se ela receber o solvente, a concentração dela vai diminuir, ela vai ficar mais diluída. Até agora está tudo tranquilo, Mariana. Lembrou disso daqui ou não? Lembrei. Então agora eu tenho aqui... Gente, isso daqui o Enem ama. É uma bobeira, viu? Mas o Enem ama. Olha só o que eu vou fazer. Ó, olha só o que eu vou fazer. Bruna, me ajuda aqui, por favor. Bruna. Oi. Ó, eu vou pegar uma célula, por exemplo, um glóbulo vermelho, uma célula qualquer. A gente sabe que a célula, né, ela tem uma membrana semipermeável, ok? Ok. Eu vou colocar a célula numa solução isotônica. Isotônica significa mesma concentração. Hipotônica, concentração menor, e hipertônica, concentração maior. Joia? Bruna, quando eu colocar a célula no meio isotônico, o mesmo tanto de solvente que vai entrar, vai sair, certo? Porque se é isotônica, a pressão osmótica, né, dentro e fora é a mesma. Então, o que vai acontecer? A célula ela vai continuar do mesmo tamanho. Bruna, tudo bem? Tudo bem. Só que agora eu coloquei a célula em uma solução hipotônica. Então, a solução ela é menos concentrada que a célula. Ela é hipotônica, menos concentrada. O que vai acontecer nesse caso, Bruna? Nesse caso, vai entrar solvente. Na célula? Isso. Isso. Vai sair solvente da solução menos concentrada, hipotônica, e vai para a célula que está mais concentrada. O que vai acontecer? A célula ela vai aumentar de volume até ela estourar. Certo, Bruna? Certo? Agora é o contrário. Eu vou pôr a célula numa solução hipertônica. Solução hipertônica, ela está mais concentrada do que a célula. Qual vai ser o movimento agora de solvente, Bruna? Vai sair da célula para o meio. Isso. Se vai sair da célula para o meio, porque agora o meio é mais concentrado e sai do menos para o mais, a célula vai perder solvente. Ela vai murchar, certo? Até ela encolher. Ela vai diminuir de tamanho. É isso que acontece quando a gente faz uma salada. Depois de um certo tempo, o alface, por exemplo, ele murcha, não é? Por quê? Porque saiu água do alface e vai para a solução. A solução, fora do alface, a gente tem vinagre, tem óleo, tem sal, está muito concentrado. Então vai sair água do alface, do meio menos concentrado, e vai para fora, ele murcha. Bruna, essa tela aqui ficou de boa para você? De boa. Ariane, me dá aí um ok se você entendeu direitinho esse movimento de solvente aqui. Entendi. Então, como é que é? Ele sempre sai da onde? O solvente sempre sai da onde, Ariane? O solvente sempre sai do meio menos concentrado. Não, do meio mais concentrado. Não. Tava certo. Ó, sai do meio menos concentrado. A osmose... Sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aí eu fico desligando meu microfone.
através da membrana semipermeável. Então, osmose sempre sai do meio hipotônico, menos concentrado, para o hipertônico, para o mais concentrado. Certinho? Bom, agora eu tenho essa construção aqui, ó, e eu vou... Deixa eu ver, gente. Quem está com o microfone além das pessoas que já participaram hoje e gostaria de participar? Bruno, não lembra, a Marcela está com o microfone? Jamais. Mas ela enrola, né? Ô, Bruna, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei solvente puro desse lado, coloquei uma solução do outro lado, ok? E aqui tem uma membrana semipermeável. Bruna, a osmose é um fenômeno espontâneo, tá? Espontâneo. Então, do jeito que eu fiz aqui, ó, solvente puro, solução. Você acha que vai ter osmose aqui? Eu acho. Vai sair água da onde e vai para onde? Do solvente puro para a solução. Então, eu vou ter um movimento de solvente, do solvente puro para a solução. Certo? Isso aqui é a osmose. Agora, Bruna, eu quero impedir essa osmose. Você concorda? Se eu fizer uma pressão contrária aqui, ó, eu vou impedir essa osmose? Você lembra disso, não? Lembro. Agora, a pressão que eu tenho que fazer para interromper a osmose, ela é chamada de pressão osmótica. Legal? Então, só para recapitular, Bruna, está passando água. Se eu fizer uma pressão contrária, para de passar água, certo? Para de ter a osmose. A pressão que eu faço para interromper a osmose é chamada de pressão osmótica. Nós usamos a letra π para representar a pressão osmótica. Tá legal ou não, Bruna? Beleza? Beleza. Só que agora eu tenho perguntas para você. Presta atenção. Está tendo a osmose. Eu vou exercer uma pressão aqui igual à pressão osmótica. O que vai acontecer? Vai parar de passar. Vai parar de passar, vai interromper a osmose. Beleza. Sim. Só que agora eu vou fazer uma pressão aqui menor do que a pressão osmótica. E aí? Vai passar do solvente puro para a solução. Sim. Mas e aí? E a pressão é menor. Vai continuar tendo osmose. Vai ter, mas só que numa intensidade menor. Legal, legal. Só que agora eu vou fazer uma pressão aqui maior do que a pressão osmótica. O que vai acontecer? Aí vai ter osmose inversa. Vai sair da solução para o solvente. Exatamente, exatamente. Gente, o Enem gosta disso. E não é difícil de você entender. Ó, o solvente está puro aqui e aqui tem uma solução. Então eu tenho aqui passagem de água do solvente puro para a solução. Eu tenho osmose. Se eu fizer aqui em cima uma pressão igual à pressão osmótica, interrompe a osmose. Porque pressão osmótica, por definição, é a pressão que interrompe a osmose. Agora, se eu exercer uma pressão menor do que a pressão osmótica, não vai interromper. Vai continuar tendo osmose, só que eu estou fazendo uma pressão contrária, vai ter uma osmose com uma intensidade menor. Agora, esse é o lance, ó. Se eu aqui em cima fizer uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu vou inverter a osmose. Aí, ao invés de passar água do solvente puro para a solução, vai passar água da solução para o solvente puro. Isso chama-se osmose reversa. Só que para ter osmose reversa, eu preciso exercer uma pressão no sistema maior do que a pressão osmótica. Tá legal? Gente, hoje eles não vão interromper a gente pelo jeito, né? E a gente tem mais 5 minutinhos, viu? Eu não vou esquecer, não. 12h25 nós vamos terminar, tá? Galera, agora tem uma notícia para você aqui. Oi, alguma pergunta? Alguém me chamou? Essa pressão osmótica é dada? Não. Nós vamos calcular essa pressão osmótica. Ah, tá bom.
certo? Ó, dá uma olhadinha aqui, Ariane. Ó, eu tenho água pura e aqui eu tenho uma solução de cloreto de sódio. Tá aqui. Se eu fizer uma pressão, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu fizer uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu vou reverter a osmose. Sem essa pressão aqui, a água passaria da água pura para a solução, certo? Mas como eu estou exercendo aqui, na solução, uma pressão maior do que a pressão osmótica, eu vou reverter a osmose. Vai sair água da solução e vai aumentar a quantidade de água pura, certo? Essa pressão chama-se pressão osmótica reversa ou osmose reversa. Ariane, está claro isso ou não? Entendi. Beleza? Bom, gente, agora tem uma novidade aqui. Ó, importante. Estudos mostraram que a pressão osmótica é similar, é semelhante, é análoga à pressão gasosa. Ok? Então, a pressão osmótica, ela se comporta como se fosse uma pressão gasosa. Então, olha para mim aqui, ó. Quando eu tenho um gás, eu aplico a equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? PV nRT. Tá? Lembrando que o N é a massa sobre a massa molar. Isso daqui é gás, a gente já estudou isso. Ok? Gente, agora olha só que interessante. O pessoal estudou e percebeu que o comportamento da pressão osmótica é idêntico à pressão gasosa. Então, eu vou poder aplicar essa fórmula aqui para calcular a pressão osmótica. Ariane, você me perguntou, certo? Para calcular a pressão osmótica, eu vou ter que usar a equação dos gases. Entendeu? Ariane, entendeu? Entendi. Só que eu vou ter que dar uma mexidinha nela. Vou ter que dar uma mexidinha nela. Olha para mim aqui. Presta atenção aqui, por favor. Ó. Olha para mim, Ariane. Qual que é a fórmula a equação de Clapeyron? PV-RNT. PV é igual a nRT. Eu posso aplicar essa fórmula aqui para a solução, para calcular a pressão osmótica? Posso ou não? Pressão, volume, eu não sei, Cláudio, por conta desse R aqui. Então, não, ó, eu afirmei que a pressão osmótica é análoga à pressão gasosa. Então, você pode aplicar isso daqui para calcular a pressão osmótica. Só que a gente vai fazer uma mudança aqui. Eu vou fazer assim, ó. Como é pressão osmótica, eu vou chamar de π. Pressão osmótica eu chamo de π, certo? Eu vou pegar esse volume aqui, Ariane, e vou passar ele dividindo, certo? Quando eu vou trabalhar com solução, esse número de mols aqui é o número de mols do soluto. Quando eu estou trabalhando com gases, esse é o número de mol de gás. Quando eu estou trabalhando com solução, esse N1 aqui é o número de mols de soluto. Quando eu passar o volume dividindo, vai ficar N1 dividido por volume. Ariane, não sei se você lembra, isso é a molaridade da solução. Número de mol sobre volume litros é a molaridade. Aí sobra o R, sobra o T. Entendeu? Essa daqui é a formulinha que eu vou usar para calcular a pressão osmótica de uma solução. Entendeu, Ariane? O cara te dá a molaridade da solução. Você vai multiplicar por R. R é 0,082. A temperatura tem que estar em Kelvin. Se você fizer essa continha, o resultado que você encontra é a pressão osmótica da solução. Certinho? Sábado que vem, nem pode pensar em perder aula, porque nós vamos aplicar isso daqui nos exercícios. Beleza? Tem uma outra coisinha aqui, eu vou falar no sábado. Essa fórmula aqui, a gente usa quando uma solução é molecular. Por exemplo, se tiver glicose, sacarose, é essa daqui que eu uso. Se for uma solução de um composto iônico, por exemplo, sal de cozinha, ela vai ter uma pequena mudança. Mas essa pequena mudança nós vamos falar no sábado para vocês. Tá joia? Gente, obrigado por ter assistido a minha aula. Certo? Essa formulinha aqui, ó, no sábado ela vai aparecer de novo, você vai poder copiar. E a gente se vê no sábado.
Tchau, tchau. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Claudinha. Tchau, Cláudia. Tchau, obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Brigadão.